Então, vamos dar Buenas noches. seguimento ao nosso ciclo de Vamos a estudos continuar do livro A con Fuga el dos estudio Monges Bond. del libro La fuga o el Estamos vuelo aí de los nessa monjes Bond. jornada com esses mestres da tradição, acompanhando desde suas juventudes. Agora a gente vai entrar na etapa de formação Vamos a entrar e ahora en, estamos aprendendo en não el só sobre a capítulo história donde explica deles, né, sobre la sobre a história do formación bebê, de los sobre protagonistas a história do Bond. Tem de, sido uma experiência de muito, este libro, muito estos enriquecedora, né? maestros. Nós iniciamos então com Vamos a retomar uma prática no, vamos informal a hacer un poco de de práctica, Guru Yoga, una práctica ou tomada informal de de Guru refúgio Yoga, interno. Essa prática ela visa un refugio nos interno conectar también, com o momento presente, como para visa também a estar estabelecer más uma relação centrados en el momento presente, com a linhagem do bom, para conectarnos visa también receber con el as linaje bênçãos dos mestres, de da maestros linhagem, especialmente dos nossos de nuestro professores, linaje, Yongtse también Rinpoche, con nuestro Tenzin maestro Wangyal Yonsin Rinpoche. Rinpoche y Tenzin Wangyal Rinpoche. Então, nós começamos nos acomodando, posição mais confortável. Vamos a adoptar una postura que nos resulte cómoda. Respiramos com consciência da respiração entrando e saindo, respiração Nos volvemos inicialmente conscientes bem de nuestra profunda, respiración. Respiramos un poco más lenta, profundo soltamos as tensões do nosso corpo, y cuando exhalamos deixamos os problemas do sentimos que cotidiano soltamos para las fora deste tensiones, momento. É momento de los estudo, problemas, momento de soltamos, relaxamento, momento de nos relajamos conexão com y uma nos tradição conectamos. muito especial que nos alimenta, nos nutre espiritualmente, intelectualmente, Esta tradición culturalmente, nos nutre espiritualmente, intelectualmente, en todos independentemente los da aspectos. nossa tradição, da nossa linhagem. Y más allá A gente de pode nuestro fazer linaje essa prática predilecto de práctica, visualizando Yongtse Rinpoche. Está proponemos no visualizar fundo de minha tela. Nós podemos visualizar a a nossa Yonsin frente como Rinpoche, sendo a que está en la representação, pantalla a união detrás de de Tiago, todos os mestres, de todos representando os Budas, de a todas as todos los Dakinis, maestros, de todos os Budas, seres iluminados, Dakinis, de todos os todos los seres seres que iluminados, realizaram a natureza da todos mente los seres que e realizaron la que naturaleza fizeram de la votos mente de nos ajudar y que a hicieron percorrer votos este mesmo para caminho, ayudar um a caminho de todos los seres liberação do sintientes a sofrimento e recorrer de este realização camino da de bem-aventurança realización, última, de da bienaventuranza liberdade última. y de libertad. Então, nós visualizamos essas qualidades iluminadas na imagem de Yongtse Rinpoche Visualizamos todas estas e a gente cualidades en la imagen de Yonsin Rinpoche recebe da testa de y Yongtse Rinpoche sentimos uma luz branca que chega até que a nossa desde su testa, cabeza, desde su frente, trazendo bênçãos, llega una luz blanca energias, a nuestro chakra de la coronilla, empoderamentos trayendo energía, do corpo iluminado. empoderamiento Ou seja, y nós estamos nos bendiciones abrindo para de cuerpo iluminado. reconhecer o nosso próprio corpo como a expressão De da esa iluminação manera, acontecendo aqui e agora. reconocemos nuestro propio cuerpo A gente como cuerpo respira iluminado. com consciência neste momento em que estamos recebendo essa luz, essas bênçãos, essas energias, Seguimos recibiendo luz, energías, bendiciones. para aprofundar a experiência e torná-la mais concreta e direta. A gente pode prestar atenção em nosso corpo, Podemos estar particularmente na quietude do conscientes nosso corpo. Nosso corpo de la está quietud parado, de nós nuestro não estamos cuerpo nos en movendo, este nós não estamos momento. correndo, nós não estamos Estamos quietos, nos estamos movimentando. sentados, sentadas. A gente pode, por exemplo, para ajudar
no reconhecimento dessa quietude, a gente pode imaginar uma montanha grande Podemos imaginarnos como una gran grande, o Monte montaña, Kailash, como el monte Kailash, montanha mais próxima de nós aqui, do nosso contexto, mas essa ideia o alguna montaña que sea de uma próxima o montanha predilecta de sólida, nosotros, imóvel, con su solidez, su a inmovilidad. gente respira em nosso corpo, nessa quietude, Inhalamos, e a gente toma exhalamos, consciência, a gente y busca nuestro tomar cuerpo consciência de continúa que essa quietude, en esa quietud ela é, na verdade, inseparável do próprio movimento. y nos A damos gente cuenta que só esa se quietud es move porque há inseparable uma base del movimiento. de quietude. E a gente só reconhece a El quietude movimiento parte de porque la há um quietud movimento acontecendo. y solemos darnos cuenta de la quietud cuando está ocurriendo un O que a gente está movimiento. buscando com o Guru Yoga, com a ajuda dos mestres, é auto-reconhecer essa A través natureza de la práctica de fundamental, essa Guru Yoga, natureza básica, essa buscamos base de todas as reconocer manifestações. E aí, pela la porta do corpo, naturaleza, a gente reconhece la isso base com a quietude. de todas las manifestaciones. Y esa base es la quietud. Agora a gente pode fazer essa experiência com a fala. Ahora vamos a hacer Então a gente la traz a experiencia atenção para con el nossa habla, garganta e trayendo visualiza, la atención imagina, al chakra de sente la que garganta do coração do mestre, que do coração do guru, que no coração, aliás, desculpa, que na garganta do mestre, visualizando na que desde garganta la do guru, garganta na del garganta do maestro, professor, na del gurú, garganta de Aung Tse Rinpoche, sai uma emana luz vermelha una que luz de color chega rojo ao que llega chakra da nossa a garganta, nuestro chakra de la trazendo as garganta, bênçãos, as energias e o trayendo empoderamento da bendiciones, fala energías iluminada, do y som empoderamientos iluminado. del habla y del sonido iluminados. A gente quer reconhecer e experienciar que todo som, toda vibração é a própria Y iluminação podemos acontecendo. reflexionar en que todo sonido es la propia iluminación aconteciendo. E a gente pode aprofundar, sentir essa experiência, buscando nos conectar com o silêncio, neste Nos momento agora, conectamos nós estamos em ahora silêncio. con el silencio. Mas o silêncio também é inseparável do Y el próprio som, silencio da própria también es expressão, inseparable de los sonidos, da fala, das vibrações, dos de barulhos. la habla, de las distintas formas del Porque se não sonido. houvesse uma base de silêncio, tudo seria só Si no barulho. existiese el silencio, Portanto, não haveria o no próprio som, existiría el sonido, não haveria fala, não haveria vibração, no habría não habla, no habría haveria esse vibración. movimento que caracteriza o aspecto do som, da fala. E da mesma forma, a gente só reconhece o silêncio enquanto base da fala, Y así como reconocemos porque nós al percebemos a silencio fala como la ocorrendo base del neste habla, espaço de silêncio, nessa base de silêncio. Então, é essa união, é essa consciência que nós estamos tentando, com a ajuda dos mestres, realizar. E não apenas realizar agora, estamos aqui nessa prática, mas integrar isso nessa tratando vida de cotidiana. incrementar nuestra conciencia Integrar isso a todo momento, reconhecer en essa este natureza momento, imutável da ese quietude, reconocimiento de esa base, do de esa silêncio naturaleza inmutable, e para também do luego espaço llevarla que a nós nuestra podemos vida cotidiana. experienciar a partir Y do luego de nosso la quietud, del coração chakra, silencio, nosso coração, tomamos das conciencia del tradições espacio tibetanas, a partir representa o de espaço nuestro chakra del fundamental da nossa corazón. própria mente. É ali onde ocorrem as bases do pensamento, das emoções. En ese espacio aparecen y ocurren Então a gente vai emociones, receber uma luz azul de pensamientos, bênçãos, de empoderamentos, de energias
da mente y vamos a iluminada. sentir una A luz gente pede, azul né, desde el corazón pede para os de mestres aí que nos Yonsin ajudem a Rinpoche, del reconhecer gurú, que hasta nuestro todo corazón, pensamento, que toda a emoção, que con toda a nuestro pedido atividade mental de que nos ayuden a reconocer seja reconhecida como a própria expressão da iluminação. que toda manifestación de emoción, de pensamiento, sea reconocida Porque también como parte de la base fundamental de a nuestra gente abre a naturaleza. oração, recebe essa luz azul e para aprofundar, expandir, Abrimos el se a gente pode corazón, recibimos la espaço luz conectar azul com o y seguimos espaço onde os pensamentos profundizando la surgem, experiencia, com o espaço onde as emoções surgem, sintiendo con más plenitud el e é o mesmo espacio espaço onde os pensamentos permanecem por um período, as emoções donde permanecem toda por nuestra período, e actividad por período é o mesmo espaço onde as mental y memórias emocional somem. aparece, desaparece, vuelve a Então, o aparecer. que resta é o espaço aberto, espaço totalmente livre, El espacio um espaço que acolhe, totalmente inmenso que recibe y contiene todo. a gente percebe também que o espaço da mente, essa base El fundamental, espacio de ela la é mente, esa inseparável base das próprias fundamental, expressões es que inseparable surgem como pensamento, que de surgem las como expresiones que emoções. surgen como Os ideas, textos falam que é pensamientos, como o, emociones. o céu e o sol e os raios do Se sol. dice que es como el cielo, ese gran espacio, y el Essas sol. experiências, esses fenômenos estão todos juntos no espaço, Las acontecendo ao mesmo experiencias tempo, son como cada um el com a sua sol qualidade. y las experiencias Mas como a ocurren gente al mismo poderia separar o tiempo. raio do sol e vice-versa? El sol, sus rayos, y nos Da preguntamos mesma cómo podríamos maneira, separar a los rayos assim del é com sol del nossos propio sol. pensamentos e com nossas emoções. Así es con nuestros pensamientos y con nuestras emociones. Então, essa união também do Es espaço una unión com a mente, com as expressões da del mente, é que a gente espacio está buscando auto-reconhecer con las expresiones de la mente. e sustentar e integrar. Então, a gente respira, Seguimos respirando tranquilamente agradece con un e sentimiento de gratitud. inicia Y mais ahora esse sí, ciclo de estudos. vamos a seguir con la lectura. Nós paramos na, na apresentação de um capítulo que é chamado como Melhores Amigos. El capítulo en el que São os, estamos se llama Mejores não sei se está Amigos. aparecendo a tela, não abri ainda aqui, desculpa. Um minuto. Que são os dois outros monges que compõem esse trio de amigos que nós vamos acompanhar, e que são Sandier e o Santen, junto com Son o Yongtse los Rinpoche. Vão ser, dos de los na verdade, protagonistas hoje que a están, gente acompanha olhando de trás para frente, eles não sabiam Sanye y disso, mas eles vão Santen. ser responsáveis por praticamente manter viva a tradição do bom nessa fuga do Tibete. Ahí está apareciendo la imagen E a con gente el então texto en está no meio, portugués. quase terminando, estava quase terminando o capítulo, fala dos melhores amigos, que são Sanjay e Santen, que já se conheciam antes de ir para o monastério. Ambos vinham de uma mesma região, ambos vinham de uma família, de famílias ricas, né, relativamente ricas, de grandes comerciantes, Estos começaram dos os estudiantes pais deles, eran de familias começavam, de buena comercializavam na posición China, económica. tinham gados, Uno de tinham ellos animais, tinham era de familia de terras, comerciantes, podiam sustentar a educação deles com, com grandes y incentivos, podían assim, incluindo a mantenerlos construção de casa. en esta educación Se não me engano, en los Sanjé, monasterios. lá no mosteiro onde ele estudou inicialmente. Então, eles têm uma formação e uma história de vida diferente do Yongtse Rinpoche, que nós vimos que é uma história bem mais é, com mais Esta necessidade, historia são mais de estos necessitados. dos estudiantes es un Então, poco más liviana, digamos, que la historia o, de Jonshin Rinpoche, o que leímos texto al que segue principio, que tenía
en su é, vida unas condiciones más dizendo que o Sandier, dificultosas. aliás, o Santen, Entonces, ele foi em, ao monastério por obrigação, para dar a impressão isso, né? Que ele, dá a Santem impressão não, o texto é claramente, ele fue explicita isso, un ele poco está argumentando isso. obligado O Santen, al ele não monasterio. queria levar essa No vida era de monge, una mas era uma vocación, tradição, era uma pero tradição, pelo menos naquele momento, en talvez las seja até familias hoje em tibetanas Tibete, estaba la de tradición que os filhos de mais que velhos dessas el famílias, hijo ou mayor, com mais posses, né, eh, bueno, eh, tenía que tener una formación esses filhos fossem ao de monje. monastério. É, enquanto as famílias que não podiam, tinham que manter esses filhos, inclusive para o trabalho nas terras, para sustentar as famílias. Mas o Santen, ele não, pelo menos até esse momento da história, ele não se identifica muito com esse mundo religioso. Já o Sandier, que a gente vai começar En a ver agora cambio, aqui, Sanguier estava mais interessado nesses realmente estudos. Então o estaba texto muy diz que enquanto interesado en los Santen estudios. penava em seus estudos, Sandier parecia Mientras dançar no Santen se templo, esforzaba en sus estudios, mergulhado nos Sanguier textos parecía sagrados, bailar en los suyos. muitos com centenas Sanguier de se anos, sumergió en passando los textos horas sagrados, memorizando-os. muchos de Para ellos ler os de textos cientos de años de encadernados, antigüedad, sentava-se de pernas y pasó cruzadas horas sobre uns sofás memorizándolos. brancos de madeira cobertos por Para tapetes, leer los a textos poucos sueltos, centímetros do se chão de sentó pedra con las branca. piernas A língua cruzadas de en uno de ferro los largos bancos de madera cubiertos de Sandier alfombras a colocava solo os unos três centímetros dedos del suelo de indicadores piedra, sobre uma mesa de junto con madeira otras filas de ao longo do monjes. banco, com Sanguier cuidado colocó e los textos reverência, oblongos sobre una mesa de separava as madera folhas que se vermelhas que extendía a cobriam lo as largo folhas del sujas banco. entre as capas. Desató con cuidado y As capas reverencia las saberiam cintas enviar onde rojas que cada livro sujetaban não las encadernado páginas ou sueltas de cada texto fecho entre sus tapas. eram envoltas em Las seda tapas vermelha. superior e inferior de cada Sobre libro, cada página sin de encuadernar, caligrafia tibetana, estaban envueltos en seda folheando roja. delicadamente cada Devoró folha de 30 cada página de centímetros caligrafía sobre a tibetana, mesa dando gasta. vuelta con Então, são ternura aqueles cada hoja de zips 30 centímetros de brancos largo clássicos que en una pila a gente sobre vê la nas mesa cenas, né? desgastada. A La tradição diz que os tradición dice escritos que los originaram de escritos se ensinamentos originaron a oralistas partir de de enseñanzas mestre orales a discípulo ao longo de transmitidas milhares de de anos. maestro a estudiante O durante zelo de miles Sanguier de pelo años. aprendizado só era igualado por sua El disposição em entusiasmo de ajudar os Sangue outros. por aprender Ele solo aprendeu era a arte da equiparable a su medicina com voluntad dois de de seus ayudar a los mais velhos demás. irmãos, ambos Aprendió el formados na arte de la medicina medicina herbal tibetana. de dos de sus tres hermanos, Aplicava seu ambos conhecimento formados en la mediante medicina herbal para sua tibetana. ajuda. Puso Quando sus duas mulheres conocimientos que médicos al regressaram do servicio mosteiro de todo aquel que buscaba aproximaram-se su da ayuda, jornada de vários como dos dias. mujeres que llegaron al Elas monasterio usavam vestidos luego de un largo tradicionais de cor viaje. escura e Ellas aventais vestían de forma multicoloridos sobre tradicional pesados y chubas tenían de lã. delantales multicolores As bajo chubas pesadas são chubas de peças lana. clássicas Las chubas son un se tipo como de utilizam em pollera várias larga tradições, né? que usan tanto los hombres como Inclusive las aqui no mujeres. Ocidente. Eram tímidas e falavam um Las dialeto mujeres eran diferente, tímidas mas Sandia y hablaban rapidamente un conquistou sua dialecto confiança. diferente, pero Quando as Sangue mulheres tinham um se ganó problema que rápidamente su relutava em confianza. revelar, Sandier percebeu sua Una de ellas hesitação tenía e un foi problema com del ela que em no quería hablar. particular, extraindo a Sangue queixa com percibió su perguntas reticencia difíceis. y habló con ella en privado, Providenciou para que as mulheres se sacándole, consultassem com sua família. sacándole su queja con Conforme a preguntas tradição da amables. medicina tibetana, Hizo Sandier arreglos para que las examinou a mujeres urina se delas, quedaran con su familia. verificou o pulso Como e es tradicional en la observou a medicina cor tibetana, e as Sangue características da examinó língua, la orina, primeiro el prescreveu pulso ervas e um y plano de dieta, observó el color y exercícios e características de la meditações. lengua de cada una antes de A recetarle medicina hierbas, tibetana dieta, clássica. ejercicios y meditación. Elas melhoraram Las visivelmente mujeres após alguns mejoraron dias. notablemente después de unos Ele días. recusou o Él pagamento e as no despediu quiso com um cobrarles y las generoso despidió con un generoso suministro suprimento de de hierbas ervas medicinais. medicinales. Olha que delicadeza. O livro é muito bem escrito, né? Então, nessa parte do, do livro aqui, os autores nos deixam para En este imaginarmos qual era pequeño essa queixa párrafo dessa mulher. eh, Isso é uma sutileza narrativa muito interessante, né? Então, vemos ela estava aspectos com vergonha importantes de dizer la qual vida que era a cotidiana, queixa, de la medicina mas ele, de modo gentil, foi perguntando, y de la ela falou o gentileza que era, de ele Sanguier. ajudou com as ervas, mas nós, leitores aqui, não, não sabemos. A maior parte do tempo de Sanguier era passado imerso nos textos religiosos. Após os outros monges se recolherem para dormir, ele continuava estudando à luz de velas. Eventualmente,
eventualmente deparou-se com um texto antigo que profetizava Perdón que acá que no o encontré dónde Norbulinka, sigue. o laboratório de verão do Dalai Vamos a Lama ver lo em de la Lhasa, pantalla. se tornaria um mar de Que cuando sangue. Sangui estaba estudiando encontró en un Lhasa, texto previam os que textos, profetizaba que tornar-se-ia um Norbulinca, el palacio de inferno verano del Dalai fervente. Lama, se tornaría un As mar de palavras sangre. dessa sombria profecia voltariam à Esas sua mente alguns palabras anos tan depois, sombrías quando ele estava no volvieron a altar su do mente mosteiro algunos Drepung, años después, com cuando él vista estaba en para el Lhasa tejado e del monasterio observava a Drepung con la artilharia vista hacia chinesa Lhasa y observaba a bombardeando la o novo artillería porto china da cidade. bombardear Essa questão Norbulinca das y la ciudad. profecias, inclusive da profecia da invasão, da anexação chinesa e de tudo que aconteceu depois, estão presentes nas diversas escolas do Bon, aliás, do Tibete, incluindo o Bon, né? E assim então terminamos Aquí o terminamos capítulo, el já capítulo sinalizando o que vem pela frente, né? E agora y chegamos no comenzamos capítulo capítulo 7, 7, que ainda que se vai nos llama contar um La pouquinho da Harvard história del Tíbet. de formação e de encontro desses monges que até este momento Todavía ainda sigue não se siendo un conhece os capítulo que três, habla né? de la formación A gente de sabe los que a Songüele monjes e o Santen são amigos y e agora eh, de vamos su ver aí amistad. Y com bueno, Kong Yongtse Rinpoche naquilo que o livro está cuando chamando ellos también de a luego empiezan a viajar. Harvard do Tibete. Inicialmente, os Al invasores chineses principio, foram los invasores amigáveis com chinos os se mostraron tibetanos. amistosos con los Os tibetanos. soldados Los pagavam em soldados moedas de pagaban prata con os alimentos, monedas de plata la ajudavam os comida, camponeses a colaboraban colher para ayudar a e los faziam campesinos a questões de ser cosechar corteses e y se prestativos. esforzaban en cortesías Pagavam em y en ser dinheiro aos tibetanos que serviciales. empregavam e aos comerciantes Pagaban locais, en efectivo a los impulsionando tibetanos a economia da y, região. No entanto, a y a mais los característica dos empleados chineses contrataban começava empleados, a lo que cair quando impulsaba la economía Sanghye local. Adai e Sangye Tenzin Sin embargo, estavam la máscara china concluindo de la seus amistad estudos se fue em desvaneciendo Golwa, a medida que Samten que é Karmai y Sangye o Tenzin tio terminaban sus do Santen, estudios con Horwa o Aku. responsável lá pelo mosteiro onde eles estudavam. Um ano antes da Un año graduação de antes Santen e de que Sangye, Samten y Sangye se Mao, graduaran, Mao Tse-tung, Mao dio sinalizou uma señales mudança na de un atitude cambio en chinesa la durante actitud o china encontro com o Dalai Lama. durante un intercambio con el Em Dalai Lama. En 1954, 1954, los chinos invitaron al os Dalai Lama, chineses que convidaram o tenía jovem Dalai 19 Lama, años, o a atual Dalai Pekín Lama, de 19 anos, a para Pequim, las para ceremonias de celebrar a inauguración de la inauguração nueva da nova Constitución de la Constituição da República República Popular Popular da China. China. O Dalai Lama, El Dalai determinado a Lama, colaborar com os chineses, decidido a se trabajar con los possível, chinos en la medida de lo chegou com uma posible, comitiva de llegó con una 500 pessoas comitiva de para 500 vários dias de personas para varios celebrações. días de celebración. Durante um dos Durante eventos, uno de los actos, Mao Mao se llevó levou o aparte al jovem joven Dalai Dalai Lama Lama para o lado para ofrecerle para un lhe consejo oferecer paternal. um conselho paternal. A Le religião dijo, é la veneno, religión es veneno. advertiu Mao. Externamente El cortês, Dalai Lama, que era o Dalai muy Lama educado en negou o apariencia, mesmo en su com interior se relação à horrorizó ante advertência. tal advertencia. Toda a sua vida Todo estava en la vida del Dalai alicerçada na Lama religião estaba budista. entrelazado con su religión Era a budista. religião, não o Era la poder religión, temporal, no el que poder mantinha os temporal, tibetanos lo que unidos como mantenía povo. unidos a los tibetanos como pueblo. Isso é verdade, né? Nós vimos na história do Tibete que não havia praticamente uma administração governamental. Tudo se concentrava em Lhasa e cada região era muito autóctone, era muito distinta, era muito autônoma, melhor dizendo, né? E, e o que havia em comum em todos eles, em todas essas regiões, era apenas a religião, era apenas o Eso budismo. lo estudiamos en los capítulos anteriores, cómo Inclusive era o la Bon budismo. religión lo que unía al Praticamente pueblo todo tibetano. tibetano via o Dalai Lama como seu líder espiritual supremo, tanto os Bonpos quanto os budistas. Nós vimos isso, né? Que inclusive os Y Bonpos tanto los mantinham bonpos a como imagem do los Dalai Lama budistas e muitos hoje reconocían mantemos a y imagem aún do Dalai Lama reconocen como la um imagen dos del mestres em seus Dalai altares. Lama como gran A autoridad. observação de Mao La blasfemava observación contra a de Mao essência da blasfemaba nacionalidade contra la esencia tibetana. de la nacionalidad Mais tibetana perturbador y lo que ainda, es más suas palavras inquietante, sus palabras presagiavam uma presagiaban promessa que una ficou promesa incumprida. incumplida. Após a invasão, Después de la Mao invasión, havia Mao prometido había respeitar prometido a respetar religião la religión y la dos cultura tibetanos. tibetanas.
Os chineses, Los em geral, chinos haviam habían seguido o seguido en plano de general el Mao plan de de Mao deixar de as no tradições alterar las tibetanas tradiciones intocadas durante tibetanas os durante grandes unos anos años após a después de la independência, liberación, como como os los chinos chineses llamaron chamavam a a la invasão. invasión. A construção La de construcción de estradas carreteras iniciou o por parte comércio de e a China introdução dos primeiros impulsó caminhões el urbanos comercio y deu à la China a introducción aparência de de los líder em primeros tecnologia e camiones en el modernidade aos país. olhos dos tibetanos. Dio a China la apariencia de un líder en Enquanto Sansan e tecnología y Sanjie se modernidad a concentravam los em ojos de los concluir tibetanos. seus graus de Geshe, os Mientras Santem y chineses Sanye se finalizavam as concentraban en estradas terminar para sus via estudios de acesso, Geshe, los facilitando o chinos transporte de tropas e estaban terminando serviços las militares carreteras e hacia Lhasa, reforçando o controle lo que chinês. facilitaba el A transporte de crescente tropas confiança e o y poder dos suministros chineses começaram a militares corroer a política y de la consolidación tolerância del control religiosa chino. declarada por La Mao. creciente confianza y poder de Tropas China começaram a comenzaron a erosionar considerar la tibetanos política em campo declarada de de batalha, tolerancia religiosa de Mao. preparação para uma Las procura tropas forçada de comenzaban a desarmar a recursos e los tibetanos en coletivização Kham agrária. y Amdo Em en campo, preparación para un programa de todo homem em colectivización campo agraria que forzoso. portava um rifle e uma En Kham, espada, donde as cada hombre campa confiscações tenía un causaram fusil uma y una reação espada, imediata, e os las líderes confiscaciones locais enviaram provocaron uma una petição de protesta proteção ao inmediata Dalai y los Lama. líderes locales Um enviaron oficial una chinês petición de chegou às queja volutas, al Dalai aparecendo Lama. inesperadamente um Un dia na día, casa da un família de funcionario Santen. chino Os apareció chineses con un se bloc de sentiam notas en la superiores aos casa de la familia de tibetanos, que Santem. consideravam Los chinos se a consideraban ditadura dos superiores a los ignorantes, tibetanos, e sua a quienes arrogância consideraban atrasados e irritava ignorantes, profundamente os pais y de eran Santen. muy Eles arrogantes. não ficaram satisfeitos La com a familia de visita do Santem oficial e estavam relutantes em eh, responder às no suas estaba nada perguntas conforme pessoais, con esta mas temiam que intromisión, não cooperar pudesse ter pero consequências tenían miedo de terríveis. que si no cooperaban, podían tener Funcionários chineses consecuencias terribles. uniformizados espalharam-se por todo o vale Funcionarios de chinos Sharko uniformados se desplegaron por todo el valle de Sharku para para contabilizar a contar população, la os población, tipos e os números de cantidad, animais e el os tipo de valores da animales entrada de y el cada valor de las família. propiedades de cada familia. Estavam preparando o terreno para Estaban preparando el novos camino impostos para e nuevos reformas impuestos sociais. y futuras reformas Começaram sociales. a convocar os Los moradores para chinos comenzaron a reuniões, convocar geralmente a nos los monastérios habitantes de la locais, aldea onde a faziam reuniones, discursos contra os generalmente en el perigos da monasterio religião local, e a donde los natureza sermoneaban sobre los peligros de predatória la das religión classes y la superiores. naturaleza Durante depredadora centenas de de las clases anos, as altas. regiões de Amdo e Kan, no Por oeste do cientos de Tibete, años, las regiones alternaram de Amdo y entre a Kam independência ou habían a oscilado submissão entre la nominal aos independencia governos y de la Lhasa sumisión ou nominal Pequim. a los gobiernos de Lhasa o Pekín. Reverenciavam o Dalai Lama, mas prestavam pouca Reverenciaban al Dalai atenção Lama, a pero prestaban decretos de poca qualquer atención a los governo, edictos fosse gubernamentales, tibetano ou ya sean chinês. emitidos A por los presença de tibetanos o funcionários chinos. chineses em La vilarejos aparición de remotos, como funcionarios toda chinos Amdo, en aldeas remotas demonstrava de que os Amdo chineses demostró que não los chinos tolerariam no mau tolerarían que se funcionamento violaran de las reglas regras dictadas ditadas de en capitais capitales lejanas. distantes. O Partido El Comunista Partido Chinês Comunista Chino pretendia tenía la submeter intención de todos os someter a aspectos su da vida voluntad tibetana, todas las inclusive facetas os de la vida mosteiros, à tibetana, sua vontade. incluidos los monasterios. Não No toleraria nenhuma permitiría visão ninguna que opinión conflitasse com a entrar en versão conflicto con la oficial versión chinesa da oficial realidade. china de la realidad. A promessa de La tolerar promesa de e tolerar la proteger a religión era religião era simplemente apenas una uma táctica tática de dilatoria alinhamento para para permitir que los permitir que os chinos chineses fortalecessem fortalecieran sua su posição. posición. Eles atacariam quando Atacarían estivessem prontos. cuando estuvieran listos. Samten e Sanjie se formaram em Sant y Sangye se graduaron en 1955, no ano da ovelha de 1955, madeira, el año de la 2 anos oveja de antes do madera, previsto, 2 años devido à sua antes de lo notável previsto, capacidade. debido a sus Eles habilidades faziam superiores. parte da primeira Fueron turma de parte de la monges primera a clase de receber o monjes grau que de obtuvieron el Geshe grado de em Geshe seu de su mosteiro, monasterio sob bajo os los nuevos novos métodos de métodos de enseñanza ensino introducidos introduzidos por por el tío abuelo de Aku, Santem, o Orwa tio-avô Aku. de Samten. Os dois Los Geshes dos se jóvenes ressentiam Geshes das se sentían restrições molestos por las impostas restricciones pelas oficiales, autoridades. el deseo de O desejo escapar de de escapar las da atenção desagradables desejada dos curiosos atenciones de oficiais los chineses, entrometidos funcionarios combinado chinos, com a ambição combinado con la de ser ambición y el ansia descoberto por juvenil de aventura, aventuras, contribuiu contribuyeron a la para a decisión decisão de de Santen y Samten e Sangye Sanjie de de abandonar deixar o el vale valle de Sharko. Sharko. Antes que pudessem partir, Antes de que pudieran partir, Orwa Orwa Aku Aku confiou le uma missão encomendó a Sangye desafiadora a una Sanjie. difícil misión: Pediu que ele caminar más percorresse a de pé mais de 740 640 kilómetros hasta una quilômetros imprenta en la ciudad até de uma Drutsur, gráfica na cidade un de peligroso viaje Luxor, hacia el sur uma a través perigosa de un viagem ao territorio sul por invadido territórios por frequentados por bandidos. bandidos.
Olha, depois eu vou conferir aqui, porque 740 quilômetros, não sei se foi algum erro de digitação, mas setecentos e Estamos quarenta quilômetros a pensando pé 740 é, kilómetros a é muita pie, coisa, né? es Mas de realmente qualquer forma, una essa distancia viagem enorme aí para o sul até uma gráfica na cidade de Druktsut. para ir a una imprenta. Ainda mais desafiador. Horwaako quería que ele Antes retornasse de que com pudieran uma cópia partir, completa do Horwaku le Cânone encomendó a Bom, Sangue una difícil misión. composto por Ah, esto 200 ya. volumes impressos em Aún más códigos de intimidante, madeira. Horwaku quería que regresara Sandier con una aceitou sem copia del Canon hesitação. Bompo completo de Despediu-se 200 volúmenes impresos a e partir reuniu de bloques de rapidamente os madera. animais de carga Sangue necessários e aceptó desapareceu. sin dudarlo. Se Reapareceu despidió, 6 meses depois. reunió rápidamente los Não está animales de errado, carga tá? 6 meses necesarios de y viagem, desapareció por el não foi sendero, setecentos e para quarenta quilômetros reaparecer 6 meses de ida e volta. después conduciendo Ele mulas reapareceu cargadas seis con meses textos, depois, liderando mulas incluidos carregadas com libros sobre textos, incluindo rituales, livros sobre y el rituais fundador del sobre o BOM, fundador do Tom Bom, Tom Pashenra, Pashenrabi, así como e obras textos para a para la biblioteca biblioteca de su de seu padre. pai. Na semana passada, o Genshidema comentou sobre isso, sobre esse cânone do Bom, Geshe-Dema que la semana pasada exige nos habló de este uma canon BOM biblioteca praticamente só para isso, uma pequena biblioteca só para isso. 200 volumes, naquela época volumes de que madeira, então isso foi levado para lá em vários 200 volumes. volúmenes, Então, o 200 Gashidema volúmenes es una comentava gran que hoje nós cantidad temos esses y textos es una gran biblioteca. facilmente no celular. Toda a biblioteca do Bom a gente consegue ter acesso em nosso celular. Y hoy Então, essa podemos tener era que acceso vivemos agora é eh, uma era por la das tecnología en nuestra contradições, né? computadora o aún en nuestro É a celular. era de degenerescência. Vivemos menos do que as eras míticas, Estamos ahora en una época más as complicada, doenças, as guerras, hay más enfermedades, más guerras, estão todas aí, mas ao mesmo tempo os y al mismo ensinamentos, e até por tiempo isso, até por termos mais las necessidade, os enseñanzas ensinamentos hoje eles são muito mais se están acessíveis, eles estão conociendo y abertos, haciendo eles estão accesibles disponíveis na y palma da nossa mão, disponibles literalmente na palma de nossa en mão. nuestra mano, realmente. Com o retorno de Sandier, Al regreso de Sangye, Horwaako aprovou Orwaku o pedido de aprobó Santen la para solicitud de irem a Sangye y Lhasa, Samten para ir a estudarem Lhasa, no mosteiro mais para realizar avançado que eles estudios pudessem. avanzados en el Era monasterio más comum bons prestigioso del estudiosos Tíbet. aprofundarem seus estudos em um mosteiro maior, mas a maioria dos Los monges monjes bons seguia eruditos para solían mosteiros realizar bons em estudios outras regiões avanzados do en un Tibete monasterio más Central. grande, pero la mayoría de los monjes Sant Bom iban a los e monasterios Sandier Bom del Tíbet central. aspiravam Santem estudar y a Sangye equivalente aspiraban a tibetano de estudiar en Harvard, el equivalente o tibetano de mosteiro de Harvard, Drepung, el em monasterio Lhasa. de Drepung en Lhasa. Bom, para ser mais honesto aqui, talvez eu diria que Harvard é o mosteiro Drepung nos Estados Unidos, né? A gente pode olhar também pelo ângulo dos nossos mestres de Santo Incendier. Eles não viam ali como Harvard, né? Eles viam como o grande centro deles, que é o Mosteiro Drepung, e aí se eles olhassem para Harvard, eles poderiam falar, ah, ali está o nosso Drepung. De todo modo, o texto segue dizendo que Drepung era uma escolha ousada, não apenas pela reputação acadêmica, mas Drepung fue porque una era elección administrado audaz pela no solo seita por la Gelug, reputación académica del os monasterio, Gelupas, né? sino A porque mais estaba dirigido dominante por los entre Gelug, os la secta budista budistas más dominante brasileiros. del Tíbet. Como muitos Como budistas muchos budistas consideravam o Bon uma consideraban que el religião Bom aposta, era una religión uma apóstata, religião separada, não havia separada, garantia de que no os había jovens garantía de monges que los seriam jóvenes bem monjes recebidos. fueran bien recibidos. Lá no início do livro, nós vimos essa história de perseguição do budismo También lo vimos en Daimon principio em del relação libro, ao Bon, né? esa Nós vimos que era feita com separación que muitos había a conflitos, veces de los practicantes Bon, nuances, o quinto eh, Dalai Lama hasta já havia persecuciones, reconhecido o Bon como uma religião eh, hasta el autêntica, momento que el uma Dalai religião Lama búdica autêntica, reconociera al Bon como que leva a religión veneração às auténtica y más devoções. antigua de Tíbet. E então, interessante aí a gente ver aquilo que a gente tem falado desde o início, né? Nada é branco no preto. Tem essas camadas cinzas que Hay tornam a história muchos real, né, afinal de matices y contas. muchos detalles dentro de la Santen e historia Sandier temiam tibetana. que os oficiais Santen y chineses Sangye temían que desaprovassem los novos funcionarios chinos viajantes a Lhasa. desaprobaran que los Sentiam o monjes aperto hicieran un viaje a Lhasa. gradual dos Percibían el lento governantes. endurecimiento del Como control seus chino, vizinhos precisavam al igual que adotar sus um vecinos tenían carrancismo que de tener contribuir cuidado con lo com que suas decían y opiniões. con quién compartían Os sus oficiais opiniones. chineses Sabían que los incentivavam os chinos moradores a habían denunciar alentado a o los vecinos a comportamento dos denunciar el antissocialistas. comportamiento Os jovens antisocialista. monges haviam aprendido
Los jóvenes monjes habían aprendido a necessários evitar cualquier feitos dos conducta camponeses. que pudiera despertar las Atrair sospechas de los pela funcionarios comunicação chinos. poderia Atraer levá-los a la ser atención motivados por equivocada podía reacionários llevarlos a ser e etiquetados submetidos a como humilhações reaccionarios y públicas, sometidos a coisa humillaciones pior. públicas o aún algo peor. Para evitar levantar Para no suspeitas, despertar sospechas, Santen Santen y e Sangye Sanjie decidiram divulgar que decidieron estavam fazendo uma hacer saber que iban a peregrinação à hacer una sagrada peregrinación montanha al Emei, venerado do outro monte lado da Emei, fronteira al com a otro lado de China, la frontera con a China, 6 dias de a 6 días caminhada de do vale caminata de desde el valle Sharko. Charco. O Bon El e o Bom y el budismo budismo compartilham comparten grande gran parte da parte mesma de la geografia geografía sagrada sagrada e y peregrinos los de ambas peregrinos de as ambas religiões se religiones misturam se nos mezclan mesmos en los lagos mismos e lagos y montanhas montañas sagradas. sagrados. Os Los monges monjes razonaron raciocinaram que os que era oficiais probable que chineses los funcionarios chinos provavelmente veriam com vieran bons los olhos a viajes a viagem China à con China. mejores ojos. Havia pouca chance de problemas políticos entre Había poca países chances de que se diversos, produjeran aliás, líos políticos en un comunistas. país impregnado de Seu ideales verdadeiro destino comunistas. secreto, Su Lhasa, verdadero destino era secreto, considerado Lhasa, antiético era aos considerado objetivos antitético comunistas. a los objetivos comunistas. Sanjie e Santen Sangye y juntaram-se a Santen se quatro unieron a otros 4 monjes en monges el para a viaje jornada que começaria que em comenzaría en Songpan e Songpan desceria do y planalto descendería tibetano até o desde la centro meseta comercial tibetana chinês hasta el centro de comercial Chengdu, chino de Chengdu, próximo à montanha cerca de la montaña Emei. Emei. Eles seguiriam o Seguirían el sinuoso sinuoso río rio Minjiang, Minjiang, descendiendo descendo a mais de 2100 2.000 km do metros vale desde el elevado alto apenas valle hasta planícies las da llanuras de la província provincia chinesa de china de Sichuan, Sichuan, enquanto o rio a cortava as medida que el río montanhas atravesaba irregulares e las nevadas de escarpadas Ming. montañas Ming cubiertas de Ao nieve. deixarem Songpan, Cuando dejaron poderiam Songpan, ver pudieron ver Shardung-Ri, Shardung a montanha Ri, mais la alta da montaña más cadeia, alta de la cadena, com mais que de se elevaba 5.500 a metros de más de altitude. Olha só, 5500 gente. metros. Para irritação de seus companheiros Para de gran viagem, disgusto de sus compañeros Santen de viaje, alugou Santem um alquiló rickshaw un por um rickshaw curto trecho, para un porque tramo nunca havia corto, andado porque em nunca um. había viajado en uno. O que é um rickshaw No mesmo? Vamos ver se sabemos lo que es un o rickshaw. Word aqui nos dá um sinônimo. Bom, se alguém depois. Aqui a gente já vai Después para vamos aplicar a algum buscar o si exemplo que alguien puderem quiere dizer para a gente. Eu sei que é investigar rickshaw, mas parece que é um animal, né? eh, Então Santen alugou esse rickshaw por um rickshaw, curto trecho porque está nunca escrito havia en andado em portugués, um. rickshaw. A trilha era tão íngreme em certos trechos El que camino o era tan homem cujo empinado a condutor do veces rickshaw. que el hombre Ah, não, que rickshaw é tiraba del o, rickshaw le resultaba o difícil evitar que Santem y el algum rickshaw tipo se desviaran por la pendiente. de equipamento de Tenía transporte. algún Então, a pequeño pessoa que transporte. puxava esse rickshaw teve dificuldades em evitar que o Santen, o veículo, deslizasse em costa abaixo. Quando o rio finalmente se espalhou pela Cuando el planície de río Chengdu, finalmente desembocó en la a llanura de trilha os Chengdu, levou por el arrozais sendero los verde llevó a esmeralda través de los até a cidade arrozales de de color verde Chengdu. esmeralda hasta la ciudad más Entraram em grande que habían Chengdu visto por jamás. as muralhas antigas da Entraron a cidade, de Chengdu a 10 través de metros de una altura, puerta en las 6 metros antiguas de largura murallas de la inferior. ciudad de Os 10 metros de monges ficaram altura y 6 maravilhados de ancho com os en la parte mercados superior. movimentados da rua Estaban maravillados ante Chunxi, los bulliciosos no mercados de antigo la centro da calle província Chunxi, de en el Sichuan. antiguo centro de la provincia de Sichuan. É muito lugar, né, pessoal? Não dá pra gente decorar o nome de toda a região, de todos os rios, de todas as montanhas. Es un poco difícil Mas é recordar interessante todos até estos imaginar, nombres, ¿no? Pero conhecer es esse, interesante esse, esses estudiar. locais, né? O próprio Tibete. De Shandong seguiram para o Desde oeste Chengdu rumo à se montanha dirigieron Mei, hacia el com este seus hasta el monte 3.000 Mei, metros. Ela é a con sus mais 3000 alta metros das de quatro altura. montanhas Es budistas la más sagradas alta da de las China. 4 montañas sagradas para el budismo en Então China. aqui, na verdade, a gente já está na China. Uma série de degraus de Entonces, pedra subia pela una encosta serie de frondosa, escalones de pela piedra encresta suben por la floresta até ladera o salão boscosa hasta Wuhan, um Puwanhal, templo un de templo dois de mil 2000 anos años de no cume antigüedad dourado. situado en la cumbre Olha, dorada. um templo de 2.000 anos na China. Un templo de 2000 Os años. monges bons subiram por Los 2 dias monjes os Bon degraus de subieron los 40 escalones de andares piedra até o hacia el céu para cielo durante alcançar o 2 días templo para mais llegar al elevado. templo más alto. Pararam ao longo do Se caminho para detuvieron en el camino a descansar e descansar admiraram e os admirar mais ou menos algunos de de los 30 30 templos a lo templos largo del situados na camino, ilha, alguns pequenos e unos ornamentados, pequeños y outros ornamentados, com otros amplos con amplios pórticos e pórticos pátios y amplios pavimentados patios com longas pavimentados pedras. con piedra. Próximo ao Cerca de topo, la cima, visitaram um grupo de visitaron a un grupo monges de de uma monjes seita de una secta budista budista chinesa china desconhecida. desconocida. Então, os budismos no Oriente são vastos, né? El Inclusive budismo na se ha China, expandido por todo que é a Oriente y hay base diversas corrientes. do Zen. Eh, É,
Mas ali eles não identificam, né? Uma seita budista desconhecida, então eles Ellos no encontraram ali, identificaban qué grupo era e eles este ficaram budista. horrorizados ao descobrir que Los essa monjes seita Bon se praticava horrorizaron al saber que la automutilação. secta practicaba la automutilación. Muitas Los tradições tibetanos, religiosas praticam isso, né? consternados, Inclusive notaron que dentro todos los monjes chinos algumas partes tenían do cicatrices cristianismo, rituales tem esse en sus costume de se cabezas autoflagelam. rapadas, Os y tibetanos, un monje chocados, notaram que mostró con vários orgullo una mano monges a la que le chineses faltaban tinham 3 dedos, cicatrizes que rituais na había cabeça sacrificado raspada. a una E um deidad deles budista. mostrou com orgulho uma mão com 3 dedos Estoy amputados, bien, dijo el monje a los oferecidos a curiosos uma bompos. divindade No budista. fue difícil de realizar. Estou bem, disse o monge aos curiosos bompos. Não foi difícil fazer, disse esse monge dessa seita budista chinesa, né? Não sabia disso. Não sei se alguém tem alguma informação, mas são esses elementos Sí, no, yo históricos que tampoco vão nunca había tornando nossa memória escuchado rica, né? este tipo É, de vamos comportamiento só ler de mais algún esse grupo parágrafo e budista. terminar aqui, porque na última semana a gente passou um pouquinho do tempo e atrapalhou ali a organização do Yashidema. Entonces, me Então, parece então que vou hoy vamos terminar a aqui, porque dejar a gente tem que acá fazer a dedicação, temos que para recitar um poder mantra, temos que abrir o espaço para organizar pergunta. la, Então, vamos terminar nessa la parte clase bem de interessante Guilledemma da história, ahora em que a gente conheceu aí en unos minutos. esse encontro do Sanjay e do Santen com esses monges que se automutilavam. Entonces dejamos acá Deixa eu en este gravar momento en que se aqui. encontraron con esta Responder corriente as de budismo china, preferências. con estas costumbres. Inserir o comentário. Terminamos aqui. Aqui em 13/5. E continuamos na próxima semana, então. Y la semana que viene retomamos a partir de ahí. Antes de abrir as dúvidas aí, os comentários dos colegas, o Alejandro pergunta aqui. Mas, ele, Vamos ele a se ver si hay desculpa una pela falta de pregunta. informação histórica e ele tem uma pergunta, então, por isso. Não se desculpe, Alejandro, todos nós aqui somos estudantes no mesmo Dice, tal nível, vez estamos estamos conhecendo juntos. hablando Em algum momento, de China ramas fez de escuelas perseguição de diferentes al monastérios Bon. budistas no Tibete, é, Vamos a ver e si hay una foi quando pregunta saiu anterior. em fuga o Dalai Lama. Sim, isso é verdade. No entanto, justo esse mês acabam de En algún ir alguns momento China hizo companheiros persecución de de monasterios meditação em budistas uma en viagem de Tíbet y fue cuando retiro. salió yendo Os de Lama. amigos Sí, do Alejandro, então, foram sin viajar. embargo, justo este mes Eles foram acaban de ir para a algunos China. compañeros de E eles meditación en un viaje de compartilharam retiro muitas fotos de templos budistas habitados por China monges em alguma y nos han zona compartido muchas fotos de templos budistas que habitados por conhecem com monjes 5 en alguna montanhas. zona Também visitaram que reconocen como 5 umas, montañas. También como é visitaron que se chama? Covas mesmo em espanhol? unas cuevas con muchas Ah, esculturas gigantes de Budas esculpidos en la roca. umas cavernas. Lo que Também visitaram puedas umas cavernas compartir, com muitas elaborar o esculturas explicar gigantes de Budas esculpidos en na esta rocha. aparente contradicción. O que eles podem compartilhar, elaborar ou explicar desta aparente contradição? Bom, então o que o Alejandro está dizendo é o seguinte: ora, a história conta que houve perseguição dos chineses Entonces, la contra os historia cuenta mosteiros. Inclusive, la tem histórias persecución e registros, né, del de, ejército de chino destruição física mesmo. Muitos mosteiros bons a foram de los fato monasterios, a la destruídos. O destrucción que acontece, directamente. Alejandro, é Pero lo que, que sucede como a gente viu, tá vendo es desde o como, início, como não ya tem, un essa poco história vimos, não é uma história de bonzinhos no es contra una historia maus, não é uma história de eh, vilões tan contra clara así de heróis. Essa é buenos, uma malos. história do Sansara, é Es uma una história de historia política, é uma história de de governos, é samsara, uma de história política, de em que o gobiernos. Tibete, em um momento, invadiu a China, a gente viu que isso También hubo un aconteceu, momento que partes da Tíbet China, e depois invadió a vice-versa. China. A gente viu que havia dominações e Había formas distintas dominaciones dentro não, digamos del assim, propio muito Tíbet. iluminadas do próprio governo de Lhasa com outras regiões do Tibete. Então, eu acho que a questão não é ver a Entonces yo história creo como que uma la luta de, cuestión de vilões contra eh, heróis ou do no bem es tan, contra o mal. tan así É clara entender de buenos contra malos, sino que zonas hay cinzentas, vamos dizer infinidad assim, de tendencias essas, y essas contradições que contradicciones. por diversos eh, motivos, vão explicar que muitos mosteiros
E incluso hay foram muchos preservados también se monasterios budistas reservados, en China, ainda que, isso algunos é monasterios en fácil, Tíbet facilmente dizer, ainda que están sob o controle preservados, chinês. pero Não, esses están bajo mosteiros, control certamente, de eles não China, estão sob controle autóctone no tienen el dos control budistas, autóctono quer seja actualmente. budistas chineses, quer seja os budistas tibetanos, porque o governo chinês, El gobierno chino, seja por qual motivo for, qual justificativa for, melhor dizendo, por el ele motivo mantém um forte justificativo que sea, controle sobre o, controla sobre eh, as religiões muy podem fuertemente a las religiones. ser praticadas na China, mas a partir do ponto de vista de um controle do governo chinês. Então tem uma questão, inclusive aí um debate muito grande na própria Igreja Católica, porque lá a Hay nomeação una cuestión dos también ahí bispos con la se Iglesia dá a partir Católica de um acordo entre o governo chinês e o y Vaticano. hay un acuerdo de, Então, o que de algunos explica essa miembros de la mesma Iglesia tensão que você Católica chama con los atenção, chinos. eu acho que é a própria história, que nunca é formada por Entonces, vilões bueno, e el heróis, ou por tema es bem e por mal. Não existe la propia essa historia dualidade, que né? Em tiene lugar nenhum, muito menos na história. esas como aparentes Eu contradicciones. me permitiria responder assim sua pergunta. Eso es lo que podría responder Mas así ele continua. en este Talvez momento. estejamos falando de ramos ou escolas diferentes do bom. Tal vez haya distintas Ah, escuelas o o que será ramas que a del Lourdes bono está querendo dizer aqui? Talvez estejamos falando de ramo ou escolas diferentes do bom, ou diferentes anos ou tempos da história. E neste o caso, a diferentes pergunta tiempos seria: de la o que passa historia. com o budismo atualmente na China? Ah, ok, ele estava seguindo a Entonces, ¿qué pergunta, né? pasa con el Não creio que budismo conserve o legado dos actualmente monastérios en só como China? atrativo turístico. Sim, justo como expositor. Ok. Aí ele continua falando. Mas é isso, né, o Alejandro? Eu acho que a resposta vai, vai, vai por aí. E é uma resposta baseada naquilo que a gente está lendo do próprio livro, tá? Não sou um especialista Yo no soy un nem no especialista en tipo de el livro tema, ainda. es lo que vamos leyendo y lo que nos vamos Colegas, enterando vamos fazer paso a paso. a nossa, eh, a y nossa ahora dedicação, tenemos que que na verdade é o cerrar, mantra de longa vamos a hacer vida. la Estamos dedicando todo dedicación. esse ciclo de estudos para Dedicamos a saúde, a este longevidade estudio do Yongtse para la Rinpoche, por seus salud, 100 anos. la Mas longevidad de antes, Felipe, eu Yontin pediria para você compartilhar, Rinpoche. se você puder. Antes eu abriria a palavra aí para alguém que eventualmente tem alguma outra ¿Y dúvida, algum comentário. alguien más quiere preguntar, decir algo? Não? Então, vamos Bueno, entonces fazer um vamos. de longa Assim, Thiago. Oi, Rosa. Ah, Ah, ¿hay desculpa. alguien? Não, não, pode. Não, só falando do rickshaw, né, que você disse, não sei se alguém já escreveu, mas os rickshaws realmente são veículos de transporte Ah, está que na hablando del época rickshaw, deviam ser que puxados es por animais, né? un medio de Mas depois, transporte assim, eles foram indo. Depois empujado por por animales bicicletas, y después motocicletas, eh, por se veículos assim, reemplazó por por motor também, hoje em bicicletas, dia, né? motos Mas sempre para transportar pessoas, assim. Na y época devia bueno, ser son carroça de chiquitos madeira y com animais Perfeito. para puxando, transportar né? personas. Talvez seja uma espécie de carroça. Depois, se alguém conseguir alguma imagem, quiser Después vamos compartilhar a ver si conosco o encontramos próximo alguna encontro, foto essa visualização nos ajuda bastante a entender um pouquinho mais para, do contexto, da história, da cultura. para entrar un poco Mas más obrigado, Rosa, en maravilha. conocimiento del contexto de la historia. É, Felipe, você compartilha conosco o mantra? Ahora Então, vamos esse a é o mantra escuchar da el mantra para longevidade, larga vida é, o mantra de de Rinzin, Tenzin Namdan Rinpoche. Desmond Rigdzin. A gente pode visualizar esse mantra girando em nosso coração no sentido Podemos anti-horário, visualizar el criando mantra uma energia, girando en sentido uma luz antihorario en nuestro que corazón, vai emanando luz, para cima como uma oferenda aos Budas, aos que seres va iluminados, hacia e arriba, hacia retorna todas las para direcciones como nós ofrenda a los Budas como y que bênçãos, luego como retorna a energia nosotros de saúde, de como longevidade, de bendiciones, força energía de vital, salud e a gente recupera a nossa saúde, a nossa energia, e a gente manda essa y nos energia e sentimos essa força vital também recuperados y para enviamos o Yongtse luego Rinpoche, esa desejando energía que ele tenha vida longa, para Yonsin saúde, Rinpoche e a gente
expande essa oferta, expandimos essa energia dessa luz, esa energía, desse que esa vem luz desse mantra para todos os seres. para todos los seres. Por favor, Felipe. Sodrum agara mula dinama vado moye tse za. Sodro aga mula dinama vado moye tse za. Sodrum agara mula dinama vado moye tse za. Sodro aga mula dinama vado moye tse za. Sodrum agara mula dinama vado moye tse za. Sodro aga mula dinama vado moye tse za. Sodrum agara mula dinama vado moye tse za. Sodro aga mula dinama vado moye tse za. Sodrum agara mula dinama vado moye tse za. Sodro aga mula dinama vado moye tse za. Sodrum agara mula dinama vado moye tse za. Sodro aga mula dinama vado moye tse za. Sodrum agara mula dinama vado moye tse za. Sodro aga mula dinama vado moye tse za. Até a próxima semana, pessoal. Quem puder ficar aqui agora para acompanhar o Geshe-dema, Una semana nossa prática de Cho. y ahora vamos a seguir con la práctica de Chu.